Meu nome é Ellen Costa, sou médica ginecologista e aqui no meu canal eu venho para ajudar mulheres e homens a desmistificar um pouquinho mais sobre a saúde. Nos vídeos anteriores eu falei sobre a menopausa, expliquei sobre o que é a menopausa, sobre as etapas da menopausa e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a reposição hormonal. Então eu vou separar em partes esse vídeo para ficar um pouquinho mais didático, eu vou explicar um pouquinho sobre os hormônios e sobre os tipos de hormônios que a gente pode utilizar. Então, na reposição hormonal, voltando lá naquele vídeo anterior, quando a gente está falando sobre a transição hormonal, o primeiro hormônio que começa a cair é a progesterona. Então, será o primeiro hormônio que nós iremos iniciar na nossa reposição hormonal. Geralmente, eu introduzo a progesterona na reposição hormonal logo ali no início da transição menopausal. Porque nesse momento é quando as mulheres têm mais sintomas neurológicos, ansiedade, depressão, choro fácil, piora da memória e os despertares noturnos. É aquele momento em que a mulher começa a ter os despertares ali na madrugada, 2, 3 horas da manhã, dificuldade para retornar ao sono. Nesse momento, ela já está mostrando uma deficiência de progesterona e a gente já começa a fazer a reposição da progesterona. Bom, nós podemos fazer reposição de progesterona ou pela via oral ou pela via vaginal. A questão relacionada a qualquer uma das duas vias é o efeito que a gente vai ter. A progesterona pela via oral, quando ela passa pela degradação no fígado, ela libera metabólitos que vão estimular o sistema GABAérgico, né? Ele vai ser quebrado em alopregnenolona, que estimula o sistema GABAérgico, e esse sistema GABAérgico é que tem um efeito ansiolítico. Então, a progesterona tomada pela via oral, ela vai trabalhar essa parte cerebral de ansiedade, de melhora da qualidade do sono, de diminuir essas oscilações de humor. Quando colocado pela via vaginal, ela não tem essa metabolização, então ela não vai ter esse benefício de melhorar o sono. Algumas pacientes já falaram comigo a respeito da progesterona transdérmica em gel, de aplicar na pele. Porém, os estudos mais recentes mostram que a progesterona transdérmica, ela não tem os mesmos efeitos biológicos que a progesterona oral e nem a mesma proteção de endométrio que a progesterona vaginal. Então, a progesterona transdérmica não é considerada uma via adequada de reposição hormonal. Um outro benefício da reposição da via oral da progesterona é que os metabólitos da progesterona também protegem o osso, que é um sistema que sofre muito com a menopausa. A mulher começa a ter uma perda óssea importante já na transição menopausal por causa da deficiência da progesterona. Então, a progesterona ingerida pela via oral, ela tem o efeito também de proteger o osso. Esse efeito, quando é feito pela via vaginal, ele não acontece. Então, quando que a gente vai escolher pela progesterona pela via vaginal? A gente vai escolher a progesterona pela via vaginal daquelas mulheres que não toleram a via oral, porque algumas têm estufamento da barriga, sentem mal-estar, outras sentem uma dor mamária associada à progesterona pela via oral e tem problema de sangramento. Então, como essa fase é uma fase também relacionada à mudança do padrão de sangramento, geralmente as mulheres sangram a mais, a progesterona pela via vaginal pode ser preferida em relação à via oral para controle de sangramento, proteção de endométrio e naquelas que não toleram a via oral da progesterona. Agora, o segundo hormônio, que é o principal da reposição hormonal, se chama estradiol. E o estradiol é que é o hormônio que manda nessa cambada toda. Porém, ele tem um momento certo de ser introduzido. Olha, se você fala que ele é o principal, por que você não entra com ele já na transição menopausal? Porque justamente na transição menopausal que nós temos os picos e vales da produção do estradiol. E como nós temos um declínio da produção de progesterona, a gente não consegue fazer muito uma contraposição desse estradiol que está oscilando loucamente. Se você introduz estradiol para essa mulher, aí que você vai balançar tudo. Então, a gente tem que entender que ela vai ter alguma produção, depois ela vai ter um vale, depois ela vai ter outra produção, e a gente não consegue ter uma lógica na prescrição do estradiol nesse momento. Então, a mulher se beneficia muito nessa fase.
com a progesterona. E à medida em que a menopausa vai evoluindo para a perimenopausa tardia, já próximo de acabar mesmo, e na menopausa mesmo, quando a mulher já não menstrua, aí a gente introduz o estradiol mesmo e vai testando as doses, começando sempre da dose mais baixa, até a gente chegar na melhor dose que controle sintomas, que coloca o estradiol no nível de proteção cardiovascular e coloca o estradiol no nível de proteção cerebral sem provocar estímulo excessivo do estradiol no corpo da mulher. Então o estradiol ele é um hormônio que ele é fundamental para a mulher na reposição hormonal, porém ele vai ser um hormônio que será introduzido na reposição de uma maneira um pouco mais tardia, justamente para não gerar tantos efeitos oscilatórios junto com as oscilações que a mulher já tem e fazer com que a mulher abandone a reposição hormonal porque acaba achando que não está dando certo, está tendo mais colaterais do que benefícios. Então, nesse momento de início da reposição, a gente não introduz o estradiol, ele vai ser introduzido um pouquinho mais na fase final. O terceiro hormônio que a gente usa na reposição hormonal é a testosterona. A testosterona, nós temos 50% dela produzido pelos ovários, 50% dela produzido pelas glândulas suprarrenais. A testosterona, ela começa a ter uma queda na produção junto com a falência da produção hormonal dos ovários, junto com a evolução da menopausa. E aí a mulher começa a ter uma queixa de redução da libido, redução da disposição, redução da performance. Ai, doutor, eu consegui ir na academia, agora eu não consigo mais, eu já não consigo ter a mesma resposta quando eu vou e faço os exercícios da musculação igual eu tinha antes, eu já não consigo ter a excitação que acontecia quando eu estava no momento íntimo com meu marido, eu já não tenho vontade de namorar. E aí, nesse momento, a gente introduz a testosterona, de acordo com os sintomas que a mulher traz pra gente, traz de queixa. Então, na reposição hormonal, nós vamos usar basicamente os 3 hormônios: o estradiol, a progesterona e a testosterona, iniciando sempre com a progesterona. Geralmente a testosterona entra aí entre a introdução do estradiol e a progesterona, e o estradiol geralmente sendo introduzido mais no final ou naquela mulher que já de fato está menopausada. E aí, quando a gente vai falar sobre as 3 vias de administração, é muito importante saber a escolha da via para diminuir efeitos colaterais e aumentar a segurança da reposição hormonal. Então, nós já falamos sobre a progesterona, que nós podemos fazer a reposição tanto via oral quanto via vaginal. O estradiol, como que nós podemos fazer a reposição do estradiol? O estradiol ele pode ser reposto pela via oral, ele pode ser reposto pela via transdérmica, que pode ser ou adesivo ou gel. Ele pode ser reposto pela via de subdérmica, que é o implante, ou ele pode ser reposto pela via vaginal. Quais são as nuances de cada via? A via oral. Quando você faz a reposição do estradiol pela via oral, ele tem a primeira passagem no fígado que libera metabólitos que aumentam o efeito trombogênico, então ele aumenta a produção de fatores que promovem trombose e reduz a produção de fatores que são anticoagulantes. Então, quando você opta pela via oral, você aumenta um pouco o risco de ter um evento trombótico. Quando você faz a opção pela via transdérmica ou subdérmica, que é o implante, você tem um efeito neutro, você não tem essa primeira passagem hepática do estradiol. Então você tem um efeito neutro da ação do estradiol, então você não tem esse aumento de fatores trombóticos nem a redução dos fatores anticoagulantes. E a via vaginal, ele tem uma importância de ter uma ação basicamente local. Porém, isso é muito importante a gente falar, quando nós vimos aqui para a anatomia pélvica, faz muita diferença o local da introdução da reposição hormonal. Quando nós colocamos o nosso comprimido, o nosso óvulo de estradiol, aqui no início, ele vai ter uma ação, ele vai ser absorvido apenas pelos vasos dessa região e ele vai melhorar a lubrificação, ele vai melhorar a vascularização, então ele vai ter uma ação mais local. Porém, quando a mulher introduz esse óvulo lá no canal, ele já pega um ramo da artéria uterina
bem aqui, e a absorção dele pode fazer com que tenha efeito sistêmico. Poucos estudos reconhecem essa ação. Na verdade, nós temos um estudo de endometriose que fala sobre essa absorção aqui. Então, isso é um pouco de extrapolação da evidência. Mas nós vemos em mulheres que muitas vezes, quando elas colocam profundamente o estradiol, elas relatam melhora de outros sintomas, como se elas estivessem fazendo uso sistêmico mesmo do estradiol. Por que eu estou falando esse assunto aqui especificamente? Porque a reposição local do estradiol, ela é mais que chancelada para a mulher que tem câncer de mama, que não pode fazer a reposição sistêmica. Porém, a gente tem que tomar o cuidado na orientação da introdução do vaginal, porque se ela introduz profundamente esse hormônio, ela pode ter o efeito sistêmico que nós não gostaríamos de ter nessa mulher que não pode usar a reposição hormonal. Testosterona. Como que nós podemos fazer a reposição da testosterona? Nós podemos fazer a reposição da testosterona transdérmica, subdérmica com implante, e algumas farmácias de manipulação conseguem manipular ela para a via vaginal ou PET adesivo, mas aí são farmácias bem específicas para fazer essa reposição, tá? A testosterona pela via oral, ela não é feita justamente porque os metabólitos da testosterona via oral são extremamente tóxicos para o ser humano a longo prazo. Então, a testosterona pela via oral, ela nem é mais comercializada. Então, como que você pode fazer a reposição da testosterona? Ou através de gel transdérmico ou através de implante. E naquelas farmácias de manipulação que fazem a produção do PET, que é o adesivo, ou que faz a manipulação para uso vaginal, também você pode fazer uso vaginal ou uso transdérmico, uso de adesivo. E Ellen, vamos falar sobre o bioidêntico? Vamos falar sobre o bioidêntico, tá? Quando nós falamos em reposição hormonal, o que é reposição? O ato ou efeito de devolver o que você tinha antes e que agora você não tem, tá? Então, quando nós vamos falar de reposição hormonal, a gente tem que repor aquilo que a gente produzia. Então, o hormônio bioidêntico é aquele hormônio que a molécula dele é biologicamente semelhante à molécula que nós naturalmente produzimos. Então, a gente produz estradiol, a gente produz progesterona, a gente produz testosterona. Quando a mulher fala assim, eu reponho com estradiol e o diomirena. O diomirena, ele é um levonorgestrel, ele é uma progestina. Nós não produzimos progestinas no nosso corpo, nós não temos produção de levonorgestrel. Então você faz uma reposição de estradiol e usa uma progestina para a sua proteção endometrial, mas isso não é uma reposição. Quando a mulher fala assim, não, eu uso um comprimido de etinilestradiol. Já aconteceu de uma paciente falar comigo que eu faço a minha reposição hormonal com uma pílula anticoncepcional, tem etinilestradiol. Nós não produzimos etinilestradiol, nós produzimos estradiol, e aí o estradiol é a reposição hormonal. Sobre a testosterona, já aconteceu de mulher, acreditem se quiser falar comigo, que faz o uso da reposição de testosterona com cipionato de testosterona. Cipionato é um éster de testosterona, ele não é a testosterona bioidêntica que nós produzimos. E mais perigoso ainda é que se você não faz o fracionamento adequado desse éster de testosterona, você corre o risco de fazer níveis suprafisiológicos de testosterona e dar os efeitos colaterais do uso dessa medicação, tá? Então, reposição hormonal, muita gente tem medo da reposição hormonal. Reposição hormonal não é para te dar níveis superiores ao que você normalmente já produz e nem te deixar em nível abaixo do que você deveria produzir. A ideia da reposição hormonal é voltar para os níveis em que você produzia em torno ali dos seus 35 anos de idade. Então, deixar o seu estradiol oscilando ali em torno de 50, deixar a sua progesterona o suficiente para que você tenha um sono adequado, que o seu endométrio esteja protegido e que você controle os seus sintomas de ansiedade, e a sua testosterona no nível em que você tem a resposta adequada à sua libido, à sua disposição, mas que não cause a virilização, que é o engrossamento de voz, queda de cabelo, aumento de acne, pelo em outras regiões do corpo e o crescimento do clitóris. Então, a reposição hormonal é você devolver ao que você tinha antes, aos níveis que você produzia antes, sem causar reações adversas. E se você gostou desse conteúdo, já se inscreva no meu canal e já me siga nas outras redes sociais.